Olá, meus amigos, muito boa noite. É um prazer mais uma vez poder estar aqui com vocês, compartilhando esse momento do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Meu nome é Pedro Coelho, eu sou colaborador da Casa Espírita Caibachuta, situado na Vila Augusta, em Guarulhos. E hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês mais uma reflexão do livro Fonte Viva. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 150, a oração do justo. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de convidar a todos para a nossa prece inicial, pedindo que todos nós possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até o mais alto e nos desligarmos nesse instante das nossas preocupações diárias, do nosso cotidiano, para que o nosso pensamento e o nosso coração esteja somente nesse instante e nesse momento, ligados a esse propósito de estudo, de aprendizado e de reflexão de uma passagem do Evangelho, dos ensinamentos de Emmanuel, à luz da doutrina dos Espíritos. Nós te pedimos então a essa espiritualidade amiga, aos espíritos benfeitores do Centro Espírita Antônio de Oliveira, que nos ampare, nos assista e que no lar de cada um possam chegar, adentrar e envolver a todos aqueles que agora estejam nesse momento assistindo a esse vídeo, a essa reflexão, para que cada um receba aquilo que necessita, aquilo que busca, tanto no nível moral quanto no nível físico, material. Sendo assim, nós te agradecemos, Mestre Jesus, e damos por iniciado a nossa reunião de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Hoje, então, nós falamos sobre esse livro Fonte Viva, do Chico Xavier, inspirado e psicografado por Chico e ditado por Emmanuel. E nós temos o trecho aqui, que é o capítulo 150, a oração do justo, que se refere a uma passagem de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, onde ele diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E o que o texto diz? O texto diz o seguinte: considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso e todo anseio constituem também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo, está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, acariciando o filhote, no imo do ser permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos da alma pede explicações da divindade de maneira a educar os impulsos de fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda que, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte do teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente e a providência divina através da natureza vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas, de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo Tiago destaca a do homem justo como sendo a revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos amontou amor. Quem amontou amor acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade
e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Então vejam, meus amigos, o texto trabalha de uma forma metafórica, né, usando metáforas, faz uma referência de que tudo na nossa vida, tudo que nós construímos de alguma forma e buscamos, não deixa de ser uma busca para Deus, não deixa de ser algo que nós estamos buscando ao mais alto. As nossas forças, os nossos anseios, as nossas buscas, de certa forma, é uma busca para que alcancemos um estágio melhor, né? Uma condição melhor. Não necessariamente nós, no estágio em que nós estamos, nós temos noção se aquilo que nós estamos buscando é aquilo que realmente nos vai modificar como espíritos, vai nos transformar como espírito. Por isso o texto faz a referência aos animais, aos seres inferiores da criação em relação ao homem, em comparação ao homem, logicamente. E depois faz também a analogia entre o homem bom e o homem mau, porque ele mostra que, de certa forma, todos esses seres acreditam que aquilo que eles estão fazendo é o melhor para eles. E que, então, todos os seus esforços, de certa forma, né, são vistos e são amparados pela lei natural, pela lei do Criador, para que eles possam crescer com essas atitudes. Por isso ele faz então aquelas referências metafóricas, mostrando que em tudo, né, em toda a criação, nós agimos primeiro segundo a nossa necessidade e natureza, segundo o nosso estágio evolutivo. Então ele fala ali da serpente, né? Você liberta a serpente, ela vai procurar uma toca, quer dizer, é o momento dela, é o que ela acredita que é o melhor para ela. Ou seja, a ideia de liberdade para ela é estar dentro de uma toca. Embora ela tenha poder, tenha força, né? Tenha muito mais condição se comparada à andorinha em sequência, quando ele diz liberta uma andorinha, ela vai buscar os céus, ou seja, cada um vai buscar aquilo que ele considera como sonho de bem-estar, de liberdade. E na medida que nós vamos evoluindo, né, e trazendo isso para dentro da alma humana, a gente então vai perceber que o ser humano, claro, de uma forma muito mais complexa se comparado aos outros seres, ele também busca algo, né? Ele também busca uma felicidade, ele também roga aos céus que aquilo que ele busca seja atendido. E como é que ele faz isso? Não necessariamente através da espiritualidade ou da religião ou da busca, mas dos seus próprios esforços. O texto fala, né? O texto mostra que esses espíritos, veja que o Emmanuel não faz nenhuma referência à religiosidade nesse momento. Ele está dizendo assim que naturalmente os nossos esforços, né, a nossa vida, o que nós fazemos na nossa vida, diz muito daquilo que a gente é e daquilo que a gente busca. Então veja, ele não faz referência nesse momento com o fato de que você ter religiosidade ou não, você fazer oração ou não, determina aquilo que você está buscando ou vai garantir que aquilo que você está buscando vai ser atendido. Ele diz, na própria vida, nas próprias necessidades, nos próprios anseios do ser, né, aonde ele coloca o seu coração, ali também está o seu tesouro, ou seja, é ali que ele vai demonstrar realmente o que ele está buscando. E nesse esforço, indiretamente, ele está elevando a sua alma, o seu pensamento ao mais alto, no sentido de buscar isso. Então, fazendo uma analogia, a gente pode dizer até que um ateu, uma pessoa que não acredita num poder superior, não acredita na espiritualidade, não acredita que exista algo além daquilo que é objetivo, que é a vida material, até essa pessoa, quando ela está lutando por algo, ela está colocando ali uma força interior, né?
uma energia, ela está direcionando uma energia que nada mais é do que a sua própria fé, só que ela não interpreta dessa forma. Tá? As pessoas mais espiritualistas, as pessoas que têm uma religiosidade, elas traduzem isso na forma de fé. E nós vamos aplicar essa fé nos nossos esforços do dia a dia, nas nossas lutas, nos nossos anseios. E a natureza dos nossos anseios é que vai determinar quais são os nossos valores, o que nós estamos buscando. Então, o texto diz exatamente isso, diz, olha, o homem bom e o homem mau, eles buscam as mesmas coisas, só que sob interpretações e ações e caráter diferente. Por isso que ele fala, então, aí que ele fala da questão da densidade, né? Da importância de como cada um busca isso. E, logicamente, o homem mau, o homem desequilibrado, ainda que ele esteja buscando algo que ele acredita que é o melhor para ele, pela forma e pela maneira como ele conduz isso, e as crenças que ele alimenta em relação aos valores que ele tem, não necessariamente vão fazer com que esse seu anseio, essa sua busca, seja atendida de imediato pela espiritualidade, pelas leis naturais, porque nem sempre aquilo que ele está buscando está de acordo com essas leis. Quando ele se refere ao justo, ao homem bom, e diz assim que a prece do homem bom, do homem justo, tem um efeito muito forte, tem mais efeito, o que ele quer dizer é que esse espírito, né, na prática do bem, na prática do amor, na prática da justiça, naturalmente ele se cerca de uma atmosfera espiritual que o favorece. E isso a própria doutrina dos espíritos nos ensina através da influência entre os espíritos e os encarnados e vice-versa, né? De que os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas tendências determina a coletividade espiritual que vai nos acompanhar em maior parte do nosso tempo. Então, nós estamos cercados de espíritos que se aproximam de nós de acordo com aquilo que nós pensamos, que nós buscamos, com os nossos valores, com as nossas ideias, e a intensidade e a regularidade com que esses espíritos vão permanecer ao nosso lado depende da intensidade e da regularidade com a qual nós nos nutrimos esses bons pensamentos, essas ações, ou, pelo lado negativo, de acordo com a intensidade com que nós nutrimos e mantemos e preservamos e persistimos nas nossas fraquezas e nos nossos vícios. Dessa forma, o primeiro entendimento que a gente tem da lição é justamente esse, que a prática do bem, a prática do amor, né? O esforço em sermos pessoas melhores e mais justas, cria naturalmente uma atmosfera espiritual ao nosso redor que nos favorece no momento em que nós buscamos, né? A prece, nós buscamos através da oração algo, pedimos algo, né? Lutamos por algo. Por quê? Porque já criamos uma atmosfera de ligação com essa espiritualidade que facilita esse auxílio, essa influência. Mas isso significa necessariamente que aquilo que nós estamos pedindo vai ser dado, vai ser alcançado? Não. Demonstra apenas que essa influência e que essa inspiração vai ser melhor percebida por nós porque nós já estamos envolvidos nessa atmosfera. Então, a misericórdia divina, a lei do Criador, a bondade suprema do Criador atende a todos, até daquele espírito mau que está caído no erro e que está lutando e ansiando ali, como diz o texto, por algo que ele acredita que é o melhor para ele. A espiritualidade também o inspira, a espiritualidade também o ajuda, ainda que seja, inclusive, para chamar-lhe a atenção, para alertá-lo de que não é aquele caminho que ele tem que seguir, é outro. Mas envolvido, né, naqueles pensamentos negativos, naquela conduta negativa, naquela conduta contrária à lei natural, ele
muitas vezes consegue perceber essa inspiração. Por isso Emmanuel fala dessa questão da densidade, né? O que ele está querendo dizer é justamente essa barreira que o próprio espírito cria e que faz com que ele não consiga perceber essa boa influência dos espíritos. Já o homem bom e justo, ele consegue perceber isso de forma mais sutil, mais rápida, mais instantânea, porque ele já está envolvido nessa atmosfera. Então perceba que não é uma lei de prêmio e de punição, não é uma lei de esse merece, esse não merece. O merecimento nasce pelo próprio esforço do espírito em construir essa atmosfera ao seu redor, boa, né, que vai lhe ajudar, ou uma atmosfera que vai distanciá-lo dessa espiritualidade. Um outro aspecto importante que a gente vai perceber dentro dessa lição é um que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos e na doutrina espírita, que é a questão da ascendência moral. Então, além do espírito bom e justo, ele estar cercado de uma coletividade espiritual, de espíritos que vão ajudá-lo, né, que vão se sentir felizes em colaborar com ele pela própria postura dele no bem, né, por se identificarem com ele nesse sentido, ele também é atendido na sua oração, na sua prece, em função da sua própria elevação moral. Conquista essa feita pelas suas próprias ações, pelos seus próprios esforços. Né? Então, quando a gente estuda a doutrina dos espíritos, a gente vai perceber lá que na vida espírita, né, naquele capítulo que trata da vida espírita, o que determina a superioridade ou a inferioridade dos espíritos é a elevação moral de cada um, de tal forma que um espírito mais elevado ele tem ascendência moral sobre o outro. E essa ascendência moral permite com que ele tenha um poder de influência também sobre aquele que lhe é inferior. Ou seja, do ponto de vista espiritual, as nossas virtudes são como se fosse algo que nos identificasse, que nos distinguisse, né? Em termos de superioridade moral em relação aos outros espíritos. E isso só é conquistado na medida em que o espírito persiste no caminho do bem, persevera em se adequar às leis do Criador, às leis naturais. Dessa forma, então, ele reforça essa atmosfera ao seu redor, porque ele inspira não só afinidade, identificação com a espiritualidade superior, mas também um sentimento de admiração. De tal forma, então, que as suas forças são somadas, são agregadas pelas forças espirituais que se juntam a ele. Daí o fato de quando ele pede algo, de quando ele roga ao mais alto algo, né, uma ajuda, um auxílio, ele recebe essa inspiração, ele recebe esse apoio de uma forma mais rápida e de uma forma mais perceptível, porque ele já está ligado com essa atmosfera. Por isso que o Emmanuel então nos incentiva a seguirmos esse caminho. E isso tem relação direta com aquilo que a doutrina dos espíritos nos ensina quando diz que o que realmente faz com que nós possamos vencer as nossas dificuldades espirituais e materiais é a nossa perseverança no bem, é o nosso esforço em nos tornarmos pessoas melhores. Na medida em que nós nos esforçamos nesse caminho, automaticamente é como se nós já estivéssemos elevando uma prece ao mais alto. É como se a gente estivesse mostrando para o Criador a nossa situação ali, dizendo: olha, eu estou aqui, Senhor, eu estou fazendo aquilo que faz parte da sua lei, que é produzir o bem, propagar o bem, né? E estancar o mal, não dar continuidade no mal que me atinge. Porque vivendo no mundo em que nós vivemos, nós vamos ser atingidos o tempo todo por esse mal, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações,
onde indistintamente, independente da situação que a gente esteja, uma hora ou outra o mal repercute em nós, né? E nós ainda espíritos imperfeitos, se não tomarmos cuidado, nós recebemos essa repercussão e damos continuidade a ela nas nossas atitudes e nas nossas ações. Mas se nós nos esforçamos, né, em nos tornarmos melhores a cada dia, que é o que define o verdadeiro espírita, nós estancamos esse mal. Ele chega em nós, mas nós não damos continuidade nele. E nós tentamos e buscamos todos os dias multiplicar o bem, né, repercutir o bem perante o nosso semelhante. Porque é esse tipo de atitude, esse foco de pensamento na lei de amor, de justiça e de caridade é que vai criar realmente uma atmosfera espiritual onde as nossas preces, onde as nossas orações se tornem cada vez mais eficazes. Não porque os espíritos ficam olhando ali, esperando para ver se a gente merece ou não merece receber o auxílio. Como eu disse, a lei de Deus, a misericórdia divina, ela é tão fabulosa, ela é tão realmente perfeita, que Deus ajuda a todos, independente do grau de evolução que esteja. O que determina se essa ajuda vai atingir em maior ou menor grau é o quanto nós nos esforçamos em alcançá-la, em enxergá-la, em percebê-la. E a melhor forma de nós percebermos essa ajuda é nos tornando seres melhores, né? Pessoas melhores, pessoas que se esforçam a cada dia para fazer algo melhor, para corrigir uma má tendência, para reparar um mal que tenha feito. Então, o que nos traz aqui nesse mundo é exatamente isso, né? Acordarmos todos os dias para tentarmos ser pessoas melhores do que nós somos no dia de ontem. Se a gente leva isso conosco na nossa mente, se a gente leva isso como uma filosofia de vida, como um foco para a nossa existência, as nossas dores tendem a ser menores e com certeza nós passamos a perceber melhor a influência desses nossos amigos espirituais nos auxiliando nessa jornada. Então, essa é a reflexão que nós deixamos hoje em cima dessa lição, a oração do justo, capítulo 150 do livro Fonte Viva, e eu convido todos vocês agora mais uma vez para a nossa prece final. Peço que fechemos os olhos e elevemos os nossos pensamentos até o mais alto, pedindo que essa espiritualidade amiga que nos ampara e nos assiste agora possa adentrar ao lar de cada um, iluminando o coração de cada irmão que aí se encontra, acalmando a sua mente, serenando os seus pensamentos, que os espíritos terapeutas do Centro Espírita Antônio de Oliveira possam auxiliar aquelas pessoas que estejam passando por alguma enfermidade, por algum desconforto físico, que elas possam ser aliviadas nessas dores, nesses sintomas, e que todos aqueles que se encontram em cada um desses lares que agora nos ouvem, sejam encarnados ou desencarnados, possam ser envolvidos por essa atmosfera benévola, por essa atmosfera de amor, de luz e de auxílio. E que essa energia também, ela não fique só restrita aos nossos lares, mas que ela também possa se estender aos nossos ambientes de trabalho, profissionais, aos grupos e ambientes os quais frequentamos, que possa chegar ao coração daquelas pessoas com as quais convivemos e nos relacionamos, que se estenda para além desses ambientes também e chegue aos nossos amigos, irmãos moradores de rua, que nesse momento passam por dificuldades,
que eles possam ser assistidos e amparados nas suas necessidades, nas suas dificuldades, que se estenda também às casas de saúde, aos presídios, aos hospitais, que atinja as pessoas que estão acamadas, que estão num leito, lutando contra a sua enfermidade, e que toque também o coração e serene o pensamento dos profissionais de saúde que lutam por essas pessoas, que esses pensamentos de amor, de justiça e de caridade invadam as instituições dos nossos líderes políticos, daqueles que nos conduzem, que toque o coração dos nossos governantes, possam iluminá-los para que dentro dos seus desafios e das suas responsabilidades eles possam agir com consciência e em favor da coletividade, e que esse pensamento se estenda a todo o nosso planeta, todo o nosso globo, atingindo encarnados e desencarnados. Esse pensamento continue conosco ao decorrer da semana, que nós possamos lembrar dele a cada momento, a cada instante, a cada experiência que estivermos vivendo, que a gente se lembre dessas reflexões da noite de hoje, essas palavras, desses pensamentos, para que possamos guiar as nossas ações, as nossas atitudes, de acordo com as leis do Criador, entendendo que dessa maneira nós nos aproximamos dos bons espíritos, nós nos aproximamos do ideal que aqui nos trouxe, e nós vamos então conduzindo as nossas vidas de uma forma mais equilibrada, mais serena e mais fortalecidos para enfrentar as dores e as dificuldades do nosso dia a dia. Te agradecemos, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade, agradecemos a essa espiritualidade amiga e pedimos licença para encerrarmos mais uma atividade do Centro Espírita Antônio de Oliveira na noite de hoje. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado. Agradeço a oportunidade, deixo um abraço a todos, que nós possamos aí nos reencontrar o mais breve possível. Cuidem-se, cuidem da saúde, tomem os cuidados necessários nesse momento que nós estamos vivendo, para que nós possamos o mais rápido possível vivenciar esses momentos de reflexão de forma presencial, né? Compartilhando e aprendendo sempre um pouco mais com a doutrina dos Espíritos. Um grande abraço a todos e até a próxima.